Deise, tem que abrir o som, tem que abrir o seu som. Pá. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Que bom que vocês estão aqui conosco no NECA. É sempre um grande prazer receber vocês, ainda mais para uma noite como a de hoje, que nós vamos estar aí conversando sobre uma área de atuação do NECA com a professora Irandi Pereira, que tem aí um largo percurso. Temos aqui colegas nossos junto conosco, José Carlos Bimbati, vice-presidente do NECA, que tirou a barba, está mais simpático. O Júlio, nosso querido amigo Júlio Vieira Guimarães. Olá, Júlio! Que bom que vocês estão aqui junto. O Luciano e a Jussara, estou vendo por aqui. Deixa eu ver quem mais eu vou ver aqui. Ó. A Maria Silmária, a Rosiane Rebelo, e vários, Vera, o Shoa, e vários que estão conectando o áudio agora. O Matheus de Oliveira é o nosso grande parceiro que faz com que tudo isso aqui possa acontecer. Sem ele, a gente não estaria conversando. Agradeço muito a equipe que está conosco. Gostaria de dizer para vocês que o NECA estará completando 20 anos o ano que vem, e que já queremos convidar vocês para a nossa festa de aniversário. Vamos comemorar, retomando o grande seminário do NECA, que nós fazemos todo final de ano. Nós já estamos no 8º seminário sobre qualidade dos serviços de acolhimento, tanto o acolhimento familiar quanto o acolhimento institucional. Como nós estaremos completando 20 anos, nós vamos fazer uma retrospectiva de todos os seminários realizados nesse tempo e vamos trabalhar muito a história do NECA, como é que o NECA surgiu e como é que o NECA se desenvolveu nesse tempo de compromisso em fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente se torne realidade na vida das pessoas, né? Que é o grande compromisso que o NECA tem, fazer com que as leis não sejam apenas um papel nos nossos cadernos, nos nossos livros, mas uma prática transformadora da realidade social. E para isso, nós hoje vamos apresentar para vocês um pouquinho do NECA, como é que vocês entram em contato conosco, e passarmos para a professora Irandi, que estará conosco hoje discutindo as práticas e as estratégias de atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. A professora Irandi tem uma longa trajetória, ela é uma profissional que nós temos muito orgulho de ter conosco, não só pela sua formação intelectual, mas pelo seu compromisso político. Irandi Pereira é doutora e mestre em educação pela USP, é graduada em letras e pedagogia. Ela tem experiência em docência na pós-graduação, no mestrado profissional de adolescentes em conflito com a lei da Unibam, graduação em pedagogia e educação básica em escolas particulares e públicas, incluindo a docência da então FEBEM São Paulo. Pesquisadora na área da socioeducação, coordenadora do CEPES, Coletivo de Estudos e Pesquisas em Socioeducação, pesquisadora e formadora associada do NECA, e ela se reconhece como educadora social. Nós, quando convidamos o professor Irandi para estar nesta aula aberta conosco, nós tínhamos como meta, como objetivo, traçar um alinhamento entre nós, no sentido de que a socioeducação ela vai além das medidas socioeducativas. E para que a gente possa compreender isso, o NECA está oferecendo uma série de cursos dentro desta área. Então, vamos ver aqui, pode passar Pode voltar, por favor, Matheus. Matheus? Aí, aula aberta 3, pode passar. Aí. Então, vamos ver quem é que está aqui com a gente, né?
Olha que coisa linda, nós temos aqui, hoje, 185 municípios do estado de São Paulo, 45 municípios do estado de Minas Gerais, 32 municípios de Pernambuco, 23 do Rio de Janeiro, 20 do Pará, 18 do Rio Grande do Norte, 17 da Bahia, 16 da Paraíba, 16 de Rondônia, 14 do Paraná, 10 de Santa Catarina, 9 do Ceará, 9 do Espírito Santo, 9 do Rio Grande do Sul, 7 do Amazonas, 7 do Distrito Federal, 5 do Mato Grosso, 4 de Alagoas, 4 de Goiás, 4 do Maranhão, 3 do Mato Grosso do Sul, 2 do Piauí, 2 do Sergipe, 1 do Acre, 1 de Roraima e de Tocantins. Isso significa que nós estamos com todo o Brasil representado neste momento. Ou seja, a troca de experiências, a busca de um conhecimento que possa nos dar uma prática mais efetiva, parece ser de muitos, não é? Se a gente passar para o próximo slide, nós vamos saber quem são os profissionais que se interessaram em estar aqui conosco hoje. Nós temos 213 assistentes sociais, 98 psicólogos, 43 pedagogos, 21 do direito, 17 estudantes, e temos pessoas de administração, de letras, de medicina, terapia ocupacional, antropologia, artes visuais, ciências da natureza, ciências econômicas, ciências sociais, fonoaudiologia, gestão pública, história, nutricionista, recursos humanos, sociologia, teologia. Uau! Que variedade, né, gente? Eu acho que isso traz para nós talvez um grande alento, que é pensar que a nossa prática ela pode ser uma prática não só interdisciplinar, mas ela pode ser também uma prática que, para além de unir, né, as diversas disciplinas, ela pode transcendê-las, né? Que seria aí uma prática transdisciplinar, que vai além de cada uma das nossas metodologias específicas de trabalho. É aquela hora em que o sujeito ganha o caráter principal e o nosso conhecimento todo se torna uma ferramenta para compreender a sua trajetória, a sua vida e poder ajudá-lo a ter um plano de vida que seja da sua própria realização como sujeito histórico. Então, depois de saber quem está aqui, vamos saber quem está recebendo todo mundo, né? Quem está recebendo todos vocês é a Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente, o NECA, que foi fundado em fevereiro de 2005 e tem como missão principal gerar e difundir conhecimentos e metodologias para o aprimoramento, inovação e articulação de políticas de proteção, defesa e controle de direitos da criança, do adolescente, do jovem e de suas famílias nos municípios brasileiros. Você pode conhecer mais sobre os projetos de consultoria, de assessoria, de formação, de supervisão e de cursos realizados pelo NECA, consultando o nosso site www.neca.org.br ou, para aqueles que já estão mais modernos, é só vocês clicarem aqui, olha, escanear esse QR Code, que vocês terão entrada direta em todo o material que o NECA oferece, inclusive toda a sua produção bibliográfica, né? Nós temos várias produções que vocês podem consultar. Passando para o próximo, Matheus, será que o pessoal deu tempo do pessoal copiar aí o scanner? Bom, então, o que nós estamos oferecendo para vocês? Nós estamos oferecendo 4 aulas abertas, em que a gente está pautando questões contemporâneas relacionadas aos direitos humanos de crianças e adolescentes, organizados por área. Então, nós já fizemos a aula aberta número 1, que diz respeito ao direito à convivência familiar e comunitária e medidas protetivas. A aula aberta número 2,
que tratou das violações de direitos e violências, enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, estratégias de prevenção e atendimento, ou melhor, essa não foi a aula número 2, essa é a nossa última aula, é a nossa quarta aula, mas essa é a segunda área de atuação do NECA. Sistema de Garantia de Direitos, Participação da Sociedade Civil, Conselho Tutelar e CNTCA, foi a segunda aula com a nossa querida Patrícia, Kelly e o Edson, que trouxeram aí todas as origens do ECA e pôde aprofundar como é que a gente chega aos conselhos tutelares e como é que eles estão hoje. E hoje nós vamos estar discutindo socioeducação e as medidas socioeducativas, e temos também a área do SUAS, né, Sistema Unificado de Assistência Social. Dentro da nossa área de socioeducação e as medidas socioeducativas, nós estamos oferecendo 5 cursos neste ano. São eles: o Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo, práticas metodológicas do trabalho com jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, projeto de vida e plano individual de atendimento, projeto político-pedagógico na medida socioeducativa em meio aberto e relatórios técnicos nos serviços de execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Esses 5 cursos compõem, neste momento, a nossa área de socioeducação e medidas socioeducativas, que a nossa querida professora Irandi Pereira estará hoje abordando conosco. Fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas considerações no nosso chat. Já apresentei a nossa querida professora Irandi, deixo com vocês a nossa convidada de hoje à noite. Espero que todos possam curtir bastante esse momento e fazer as suas perguntas, vão marcando, vão registrando, para que a gente possa, ao final, conversar sobre elas. Muito obrigada, Irandi, agora é com você. Você está sem som, abre seu microfone, Irandi. Abri. Isso. Deu certo aí? Deu certo. Tá Tá bom. lindona, tá de batom hoje. Eu passei batom, porque hoje foi uma luta. Gente, boa noite a todos, todas e todes. Boa parte das pessoas que aqui está presente, eu tenho conhecimento, seja presencialmente, seja nos nossos encontros de formação, seja nas nossas lutas diárias, né, a favor dos direitos de crianças e adolescentes, e seja pelos nossos impasses também, né? Nós temos muitos impasses na nossa área de militância, nós sabemos disso, mas o que importa para nós é hoje, terça-feira, estamos aqui em mais uma aula aberta, e a mim coube, eu digo, uma questão social gravíssima, porque ela trata de uma complexidade no modo que a sociedade, entendendo a sociedade, as famílias, as comunidades, o Estado, o sistema de garantia como um todo, nós, inclusive individualmente, como pessoas, também é muito como militantes, que é uma relação muito complexa e de muita dificuldade de entender o que significa esse lado. Parece que obscuro, mas não é obscuro, né? No sentido de invisibilidade, vamos dizer assim, da prática da ação socioeducativa. Bom, eu prometo para vocês, eu já fiz meu texto, eu prometo colocar já o texto para o NECA no nosso site, nós temos um site aqui. Eu fiz pouquíssimos slides, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa da fala, eu não sou uma pessoa de PowerPoint, né? Quase não dou conta das duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou de antemão pedir muitas desculpas para vocês, porque hoje foi um dia que eu quase achei que eu não ia conseguir nem entrar aqui.
porque hoje foi um sofrimento. Aliás, já tem uma semana que eu tô um sofrimento aqui com a área da informática, até porque onde moro está com uma reforma estrutural num prédio de 70 anos, então vocês sabem que as paredes são muito grossas, apesar de ter uma internet bam, 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 mas não funciona muito. Mas então eu quero de antemão pedir desculpas para vocês, que eu vou fazer mais uso da fala do que necessariamente do PowerPoint. O PowerPoint é mais no sentido de eu não me perder e não perder vocês, né, do meu convívio e não perder vocês da ideia que nos interessa aqui. É possível, meu querido Matheus, você abrir pelo menos as duas primeiras? Irandir, eu não tenho esse PowerPoint. Eu tenho o que eu te mandei, é esse? Eu acabei de mandar para você, faz uns 15 minutos que eu te mandei. Vê se recebeu. Se não, não tem problema. Eu Não, te não, mandei. não tem aqui para mim, não, Irandir. Bom, eu não vou agora fechar, porque se eu fechar tudo, eu posso não entrar, né? Então, tá bom. Então, assim, qual é o tema de hoje, né? O tema é tratar desse cotidiano, né, do adolescente em conflito com a lei, mas desse adolescente em conflito com a lei que está cumprindo medidas socioeducativas. Então, por aí, a gente já começa a entender o seguinte, que eu já tenho dois conceitos básicos, né? Que nós da área da socioeducação já teríamos que estar enfrentando. A primeira é a ideia do que é adolescente em conflito com a lei, e depois a ideia do que é o adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas, que muitas vezes nós chamamos esse adolescente de adolescente infrator, que é assim que a legislação denomina. Quando a gente trata de adolescentes em conflito com a lei, não necessariamente a gente está tratando daquele que já está cumprindo medidas socioeducativas. Na verdade, ele pode estar em conflito com a lei e nunca ter cumprido medidas socioeducativas. E também, ele pode sim estar numa medida socioeducativa não definitiva, que nós chamamos de internação provisória, que ele tem de 1 a 45 dias para que a justiça defina a aplicação dessa medida, se vai ser de fato ele terá uma medida ou e que tipo de medida ele pode receber, que tipo de medida a ele pode ser imposta. E também ele pode até ter o perdão, ele pode até ter remissão, tá certo? Em relação ao ato cometido ou pretensamente cometido. E nós sabemos que para chegar no debate de hoje, que tem a ver com a execução das medidas socioeducativas, nós temos que entender que há um processo. Há um processo de apuração do ato infracional, que está numa política, na política de segurança, ela que apura o ato. Depois nós temos a outra, que é a aplicação de uma medida socioeducativa, que isso tem a ver com o sistema de justiça. E dentro do sistema de justiça, nós temos que compreender que nós temos vários atores institucionais. Nós temos desde a defensoria, os advogados, nós temos o Ministério Público e nós temos o Poder Judiciário. E também, a partir de uma medida socioeducativa aplicada, nós temos a execução da medida. E a execução da medida, o próprio nome já diz, se é execução, caberá ao executivo, ok? Aos governos que se responsabilizam pelo trabalho de execução das medidas. Evidentemente que quando você trata da execução das medidas socioeducativas, parece muito simples. Eu divido em três áreas, em três eixos, né, para a gente entender esse procedimento da apuração, da aplicação e da execução, e eu esqueço o principal. Quando eu digo que eu esqueço o principal, não tem a ver conosco que estamos aqui nesta aula de hoje, que nós é que esquecemos o principal. Talvez não. A maioria dos atores institucionais tem muita dificuldade de entender que quando você
você lida com o adolescente que pode estar em conflito com a lei, ou então ele vai cumprir uma medida socioeducativa, no caso, né, ele está em execução de uma medida, todo esse processo tem que ser compreendido como um ato educativo. E parece que só se compreende como um processo, como um ato educativo, quando chega para os serviços ou os programas de medidas socioeducativas. Então, acho que isso é muito importante deixar claro. É por isso que, muitas vezes, nós temos distanciamento com o sistema de justiça, como nós temos distanciamento também com a segurança pública, porque muitas vezes, quando o adolescente ou a adolescente ela é encaminhada para o programa ou o serviço de medidas socioeducativas, quando as equipes de profissionais, quando os profissionais do sistema começam a organizar como será esse atendimento direto ao adolescente, e principalmente na elaboração do seu plano individual de atendimento, durante o tempo que ele deverá cumprir ou não essa medida socioeducativa, tempo esse elástico, tempo esse que não tem uma definição, a definição que nós sabemos que menos de 3 anos, mais de 3 anos, isso não poderá acontecer, mas cada medida tem a sua natureza e cada medida tem um tempo indicativo, vamos dizer assim. Então, quando nós, profissionais, estamos diante do sujeito adolescente que foi sentenciado pelo Poder Judiciário no cumprimento de uma medida, o que a gente observa? A gente observa que, pela trajetória e pelo caminho que ele foi conduzindo a sua vida, as suas dificuldades, a sua relação de vítima, mas, ao mesmo tempo, a sua relação de causador de um ato profissional, de um ato infracional, nós vemos que temos algumas dificuldades, vamos dizer assim, de entendimento. Então, parece que só fica, no momento da execução da medida, a preocupação no olhar e no tratar esse adolescente do ponto de vista do entendimento do que significa o ato educativo. Bom, diante dessa situação, é importante também que a gente verifique que mesmo as legislações e as orientações que nós temos no Brasil, que são aprovadas, e nós temos que cumprir a lei, nós temos que seguir a lei, principalmente porque nós estamos tratando de adolescentes tutelados pelo Estado. Não importa se eles estão em medidas em meio aberto ou medidas privativas de liberdade. Então, nós temos que entender algumas questões que, no nosso cotidiano, interferem na ação socioeducativa. Primeiro, o SINASE, que agora é lei, que é de 2014, 2012, o que ele levanta? Ele chama todo o serviço socioeducativo relacionado às medidas socioeducativas de programas. Quando eu vou no SUAS, na lei de assistência, isto é considerado um serviço social. Parece simples, mas não é simples esta ideia, porque essa ideia pode, muitas vezes, nos contrapor enquanto profissional. Se eu sou um profissional das medidas em meio aberto, da execução das medidas em meio aberto, ou se eu sou um profissional na execução do sistema privativo de liberdade. E não é só porque eu estou ali na atenção direta. Isso também interfere quando nós vamos elaborar orientações técnicas, quando nós vamos elaborar orientações pedagógicas e quando nós vamos também elaborar os nossos planos decenais de atendimento socioeducativo. Então, assim, alguns conceitos, algumas ideias, ou mesmo alguns, vamos dizer assim, entendimentos que são diferentes e eles não são orgânicos, podemos assim dizer, né? Isso interfere substancialmente no nosso cotidiano da ação socioeducativa. Bom, o que também é muito importante que a gente tenha claro, o SINASE regulamenta o Estatuto da Criança. Então, não tem nada a ver de que a parte que trata das medidas socioeducativas do ato infracional não tem razão de ser.
Então, agora eu faço os meus relatórios, eu faço as minhas orientações técnicas, eu faço as minhas orientações pedagógicas, eu faço as minhas orientações no cotidiano, só levando em consideração o SINASE de agora é lei. Não, não. Nós temos que levar em consideração a Constituição da República, nós temos que levar em consideração o Estatuto da Criança, que é a lei maior para crianças e adolescentes, e os adolescentes autores de ato infracional ali estão, tá certo? E nós temos que levar em consideração também a resolução do CONANDA, que tratou em 2006 de um belo trabalho sobre os parâmetros pedagógicos e, inclusive, os parâmetros arquitetônicos quando se trata, né, de construção, de reforma, de organização dos espaços físicos de atendimento desses adolescentes. E eu vejo, assim, pela minha prática, pela minha andança pelo Brasil, e de vez em quando eu preciso perguntar: nossa, mas vocês não observam essa resolução do CONANDA, que é maravilhosa, é que ela que trata da nossa parte, praticamente da nossa parte técnica, operacional, e é ela que discute os princípios, as diretrizes e os eixos, e como que nós vamos poder trabalhar essa ação socioeducativa. E eu vejo que, muitas vezes, esse documento, ele existe, mas as pessoas, os profissionais, acabam esquecendo dele. E eu, como uma pedagoga de formação e uma educadora social de trajetória, eu sugiro que a gente tome bastante, sabe, tento em relação a esse documento, porque ele, com o SINASE agora é lei, ele não foi, como que eu posso dizer, ele não tem mais valor, muito pelo contrário. Quando você lê o preâmbulo do SINASE, ele leva em consideração este documento, essa orientação do CONANDA, e leva em consideração o Estatuto, e leva em consideração também a Constituição da República, para não dizer que leva em consideração todos os tratados, recomendações e declarações da Organização das Nações Unidas, que trata da questão do adolescente infrator, trata desde a administração da justiça ou até mesmo da operação dos programas ou serviços. Bom, diante disso, o que a gente pode verificar? Eu acho que não é necessário aqui hoje, não sei se não é, apresentar para vocês, por exemplo, quantos são os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Primeiro, é importante que a gente tenha claro a fonte documental. Eu tenho duas fontes documentais em nível nacional. Eu tenho a fonte do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, porque trata da política de assistência social, portanto, trata da vinculação dos programas socioeducativos em meio aberto, de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, na vinculação com assistência. Então, eu tenho uma base de dados em nível nacional da assistência. E eu tenho uma outra base de dados que está relacionada ao Ministério dos Direitos Humanos, relacionada à Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos de Criança e Adolescente, que tem a ver com os dados considerados dos atendimentos na privação de liberdade. Bom, a privação de liberdade, eu tenho o dado mais recente, que é o dado de 2023, e eu trouxe aqui para vocês, que isso aí eu coloquei depois na referência do texto, que nós estamos com uma base de 11.600 adolescentes em privação de liberdade, tá certo? No Brasil como um todo, e nós temos, assim, uma média de 505, era mais, unidades de privação, de atendimento privativo. Bom, isso não quer dizer que, se você for agora, procurar agora na internet, você vai ter outro dado. Por quê? Porque esses dados são flutuantes. Vocês sabem que todos os dias entram adolescentes no sistema socioeducativo, que todos os dias podem sair adolescentes do sistema socioeducativo. Então, são dados flutuantes. Mas a gente, para conversar, temos que nos entender aqui vamos dizer assim, né, de uma média do atendimento, que há um consenso, pelo menos,
entre as fontes de pesquisa. Interessante a gente observar que tem uma medida que é a mais aplicada no Brasil, que é a liberdade assistida. É a medida mais aplicada. E é interessante que é uma medida mais aplicada, e, por outro lado, é uma medida que parece, olha, entre aspas, tá, gente? Abre aspas, parece, fecha aspas, parece que ela não tem resultados efetivos. Pelo menos é isso que o senso geral da sociedade e parte dos atores institucionais do sistema de garantia de direitos tem também esse olhar, eu diria, míope, de achar, de compreender, de entender, de verificar que a liberdade assistida parece que não está atendendo à efetividade, vamos dizer assim, ou à justeza da natureza dessa medida, que seria a medida em meio aberto, e, portanto, ela é a mais aplicada. E, para nós, isso é muito bom, que somos do sistema socioeducativo. Por outro lado, dentro da privação de liberdade, nos deixa muito inquietos do ponto de vista nós, profissionais, gestores, pesquisadores, estudiosos, que nós temos na semi-liberdade, vamos dizer assim, que a gente gostaria de ter muito mais adolescentes em semi-liberdade do que na internação. Aconteceu algum problema ou não? É que sumiu para mim aqui. Não, estamos te vendo e ouvindo, Irandi. É que apareceu o símbolo do NECA. Ué, tenta voltar na tela, deve ter um Não, botãozinho para ver. Lá embaixo na barra de tarefa, tenta achar lá o zoom e voltar nele. não vou fazer isso, não. Ainda mais que hoje a minha internet não está católica, não vou fazer isso, não. Bom, o que é importante para a gente é observar isso, que a semi-liberdade é uma medida e ela contempla, né, a privação e a não privação de liberdade. Então, ela seria para nós muito interessante do ponto de vista da sua aplicabilidade do que a internação, vamos dizer assim, enquanto medida a mais grave do sistema. Bom, pensando até agora, pena que meus slides não estão aí, porque acho que você não conseguiu receber, porque hoje estou com problemas aqui. É importante que a gente observe o seguinte: quando nós falamos de atenção aos adolescentes, talvez essa atenção mais direta, ou mesmo indireta, ou pensando em todos esses atores, né, do sistema de garantia de direitos, que nós temos que pensar que na execução de uma medida socioeducativa, o que nós temos que considerar como fundamental? O interesse do adolescente. Que interesse é esse? E essa capacidade, quando eu leio capacidade, eu não gosto muito de usar isso, mas as condições que esse adolescente pode, a partir, né, vamos dizer assim, da sua vivência, da sua experiência, que ele possa, de fato, cumprir essa medida em termos dessa responsabilidade que ele tem pelo fato cometido, e isso é muito importante que a gente observe esse interesse do adolescente. Então, nós não podemos nunca abrir mão de procurar, nós temos que procurar, não tem outro jeito, de como que a gente pode falar, não, eu vou fazer a minha ação socioeducativa buscando o interesse do adolescente. Que interesse ou que interesses são esses? Esses interesses são compatíveis com o meu programa ou meu serviço de medidas? Eu tenho profissionais adequados, porque nós conhecemos, os adolescentes dizem que tem mais de 2.000 pensamentos por segundo, não é? Então, assim, como é que eu tenho equipes compostas por profissionais, multiprofissionais, vamos dizer assim, uma equipe completa, para que eu possa pensar no interesse de cada um desse adolescente, porque esse adolescente e essa adolescente tem que ser tratada na sua individualidade, tá certo? Então, é muito importante que a gente pense sobre isso. A outra questão, para a gente não chegar, fica o dia inteiro trabalhando com esses adolescentes, depois chega no final do dia, parece
que nada deu certo, parece que a gente não tem condição de observar se nós tivemos um bom resultado ou não. É mais ou menos aquela história, a gente põe a água na mão e a gente fecha a mão, mas a água continua escorrendo, tá certo? Então, o que a gente teria, que a gente tem que ter na nossa mente, na nossa reflexão, no cuidado com os nossos pares, de compreender o seguinte, que tanto a apuração, como a aplicação, como a execução de uma medida socioeducativa, ela é de responsabilidade de uma sociedade. Portanto, não é só de uma responsabilidade de um ou outro profissional, de um ou outro programa ou serviço de atendimento. Esta folga é muito importante para nós, para a gente compreender se eu tenho uma sociedade justa, democrática, e ela está com base nos direitos humanos, então eu tenho que pensar nisso, que a sociedade ela é responsável pelo melhor resultado, né? Pelo melhor cumprimento de uma medida socioeducativa, tá certo? E parece que muitas vezes há uma tendência, né, de que a gente não seja respeitado nessa que nós não que a gente tem uma dificuldade de ser reconhecidos como parte de uma sociedade. Então, nós, profissionais dos serviços ou dos programas, que somos os executores, nós temos sim que pensar nisso, que esta é uma responsabilidade de toda uma sociedade. Portanto, quando a gente fala sistema de garantia de direitos, nós não estamos falando de uma figura abstrata. Apesar de a gente observar que muitas ações mesmo, quer dizer, nem se configura como uma ação coletiva, materializada na recuperação da reparação, melhor dizendo, dos direitos violados de adolescentes. Mas nós temos que entender isso, que cada ator institucional do sistema de garantia de direitos, ele tem suas responsabilidades. A sua responsabilidade enquanto ator institucional, portanto, enquanto sociedade, enquanto Estado, e nós temos também a nossa responsabilidade como pessoas, como cidadãos, porque nós também militamos em vários espaços sociais. A gente não fica só no nosso atendimento cotidiano. Na execução também da medida, eu preciso, de antemão, enquanto um profissional, confiar no sujeito adolescente. Se eu não confiar nesse sujeito adolescente, de antemão, tudo o que eu pensar em fazer, tudo o que eu pensar em negociar com o adolescente, tudo aquilo que eu pensar em articular com o sistema de garantia de direitos, não vai dar em nada. Porque esta confiança precisa ser estabelecida considerando esse interesse, né, do adolescente, os seus interesses, mas considerando também a responsabilização com a sociedade do ato praticado, considerando que os programas e serviços, as equipes completas e o financiamento robusto, entendendo esse financiamento como investimento, tem a ver, inclusive, com o melhor resultado da aplicação, até poderíamos dizer, né, do processo, que seria de apuração, de aplicação e de execução das medidas socioeducativas. Eu acho que, com isso, nós evitaríamos que o sistema do legislativo ficassem criando determinadas propostas de emenda constitucional que, por exemplo, não tem nada a ver com o escopo do direito constitucional, como, por exemplo, a tese do rebaixamento da idade de responsabilização penal, que de vez em quando aparece, de vez em quando deixa a gente com os cabelinhos brancos, ou então a gente sai correndo para resolver, e etc. Ainda conseguimos, até hoje, agora, numa terça-feira, a gente lutar contra essa tese do rebaixamento, tá certo? De responsabilização. Agora, é importante que a gente também, enquanto sistema de garantias, que a gente compreenda alguns conceitos e alguns fundamentos da ação. Eu
vou colocar para vocês que eu entendo que toda essa ação que nós temos trabalhado na área desde 1990 é de materializar a doutrina da proteção integral, portanto, um conjunto de direitos sem qualquer traço discriminatório aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Portanto, para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter algumas bases teórico-metodológicas, algumas bases teóricas que também são metodológicas, que vão subsidiar a minha ação. Então, eu me filio na concepção de educação social, e eu me filio, né, na questão da prática da pedagogia social para entender um pouco o significado da socioeducação. O que eu de antemão digo para vocês é que nós não podemos confundir medidas socioeducativas com socioeducação. Socioeducação é o modo como eu vejo, como eu olho, tá certo? Uma política socioeducativa, no caso, esta política socioeducativa aos adolescentes em cumprimento de decisão judicial. Portanto, eu teria, e aí eu já vi que a minha colega está aqui, a minha colega Maria do Rosário, que trabalhou comigo no mestrado profissional, e que nós ficávamos o tempo todo, nós que trabalhávamos mais com a lida da gestão da política pública, da política de assistência e da política de educação e da política socioeducativa, que nós batalhávamos o tempo inteiro para entender que campo é esse da socioeducação. É um campo? Isso existe? O quê? Se a gente entender que é um campo de investigação, é um campo teórico. Se a gente entender que é um campo em que eu preciso de especificidades no olhar e no trato com esses adolescentes, e se eu preciso de fundamentos para trabalhar esta minha ação no cotidiano, eu preciso, então, imaginar. É possível eu dizer que há um campo socioeducativo do ponto de vista teórico? Se sim, o que então eu preciso fazer para que esse campo, que está em construção ainda, ele possa ser construído por nós, por todos vocês que aqui estão hoje? Então, para isso, a gente precisa recorrer a alguns ensinamentos, e a gente precisa também recorrer a alguns estudiosos que têm para gente, que têm trazido para a gente algumas aproximações sobre a questão. Achar que nós vamos amanhã, depois da aula de hoje, dizer eu sei tudo de socioeducação, eu sei tudo de educação social, eu sei tudo de pedagogia social, e eu estou apto para entender que a política socioeducativa é um campo socioeducativo, lendo engano, porque nós estamos construindo ainda esta ideia. Sequer nós sabemos no nosso cotidiano da execução das medidas socioeducativas quais são os autores, quais são os pensadores, quais são as referências teóricas e práticas, não só referências teóricas, mas referências teóricas e práticas que balizam a nossa ação. Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso descobrir como eu vou trabalhar a materialidade do direito desse adolescente, dessa adolescente, e trabalhar essa materialidade no sentido de cumprir com os objetivos definidos em relação às medidas socioeducativas. Então, medidas socioeducativas não se confunde com socioeducação. Medidas socioeducativas é tratamento legal, é dispositivo legal. É um dispositivo que eu vou aplicar a um adolescente depois de todo o processo que vocês sabem, de todo o processo judicial. E isso é importante que a gente tenha essa clareza. Então, quais são esses autores que poderiam estar referenciando essa nossa ideia? Eu acho que essa ideia de construção de um campo, se existe, não existe, tem construção, não tem construção, como é que a gente pode fazer? Nós podemos também nos valer de vários autores, principalmente aqueles ligados mais à metodologia de pesquisa, às análises sociológicas, antropológicas, e também mesmo da área do serviço social. Por quê? Porque é a área que mais vem
lidando com a questão, né, se a gente pensar historicamente nesse país, então nós temos que pensar nisso. Eu acho que Bourdieu é um bom nome, para o cotidiano de entender esse interesse do adolescente, o protagonismo desse adolescente, essa mudança de método, gestão e de olhar sobre a questão. O Antônio Carlos Gomes da Costa, para mim, ainda é o autor principal, porque depois dele, quem é que está formulando de modo claro essa ação? Nós temos também, e aí eu espero que a minha colega do CEPS, que é do Coletivo de Estudos e Pesquisas em Socioeducação, que eu coordeno, que é um coletivo de 17 pesquisadores em nível nacional que só estuda sobre socioeducação, e estuda de modo assim, livre e autônomo. Nós estudamos sem nenhum amparo institucional, nem amparo afetivo, nem amparo financeiro, nada. Somos livres para estar pensando como que a gente vai tentar descobrir esses fios que tecem a socioeducação. E, brilhantemente, a minha colega, se estiver aqui, do Rio de Janeiro, ela, inclusive, é também trabalhadora do Degase, a Tereza, ela traz para nós ensinamentos sobre Macarenco que são fundamentais, já que Macarenco discutiu isso lá no começo do século passado. E ela foi mostrando que boa parte do que fazemos hoje e de procedimentos que fazemos hoje já eram procedimentos e processos já definidos lá por Macarenco. Inclusive, a própria ideia de plano individual de atendimento, que poderia não ter esse nome, mas já tinha essa ideia. Então, é importante que a gente veja esses autores. Por exemplo, nós temos na nossa área quase que um amor perfeito, e eu acho isso importante, esse amor perfeito, com Paulo Freire, porque Paulo Freire nos ensinou a discussão do ato educativo, a educação como ato educativo, a educação, né, forjando pessoas livres de pensamento, de autonomia na sua vida pessoal e, ao mesmo tempo, atuando na vida coletiva. Então, para nós, Paulo Freire, ele traz para a gente conceitos que nos interessam sobremodo. E, principalmente, uma ideia que Paulo Freire trabalha, que é a ideia que eu quero chamar a atenção de vocês, que a gente pouco utiliza, que é a ideia do inédito viável, que seria qual é a utopia que eu coloco nessa minha ação socioeducativa, mas uma utopia realizável. E uma utopia que, à medida que eu vou realizando, novas utopias vão surgindo, porque eu estou tratando de ser humano em construção, em transformação, em reconstrução. Então, eu tenho que entender essas dimensões. Tem outros autores mais ligados à psicanálise, tem outros mais ligados à pedagogia. Então, assim, nós estamos nesse grupo de pesquisa e vocês, depois a gente vai acabar passando para vocês, nós vamos convidar vocês também para debater com a gente esse ensaio que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando com uma gama aí de uns 10, 12 autores, nacionais e internacionais, que possam nos referenciar, por exemplo, em relação à questão do adolescente. Claro que, principalmente, aqueles que conversam com o adolescente em conflito com a lei. Bom, o que é importante para a gente entender? Estamos tratando, então, de uma educação de tipo novo, quando a gente trabalha com esses adolescentes, porque a gente parte do pressuposto que o processo que eles tiveram na educação escolar, na educação formal, regular e compulsória, muitas vezes, quando eles adentram para o cumprimento da medida socioeducativa, o tempo de estudo ficou lá para trás, e a relação, muitas vezes, que eles têm com a escola, os estudos e pesquisas nos indicam que não é uma relação, vamos dizer assim, de reconhecimento, de pertencimento, para não dizer também de afeto e de qualidade da educação, no sentido de que da educação escolar, tá, gente?
no sentido de que depois ele possa se manejar aí nas trajetórias da vida dele, tanto na vida adolescente e jovem, como na sua vida adulta. Então, é importante que a gente, então, perceba isso, que a socioeducação que a gente batalha aqui tem a ver também com o conceito de adolescência, ou infância com letra maiúscula, como diz aí também os documentos internacionais, trabalha a ideia de infância até 18 anos. Nós é que trabalhamos com a ideia de infância e adolescência. Agora tem um tal de primeira infância, primeiríssima infância, e aí vamos sucessivamente. Eu sempre digo o seguinte: quanto mais a gente vai dividindo o modo de trabalhar com determinadas faixas etárias, eu sei que é estratégia, a gente sabe disso, mas a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo com que a doutrina da proteção integral fique muito mais difícil para ser garantida, materializada, vamos dizer assim, em relação a determinados grupos de pessoas, crianças e adolescentes, tanto aquelas que estão em situação de rua, como aquelas que estão em situação de muito sofrimento, como aquelas que estão em conflito com a lei, vamos dizer assim, e também aquelas que cumprem medidas socioeducativas. Então, é importante que a gente pense que a socioeducação tem a ver com o conceito de infância, um conceito, no caso nosso, de adolescência, e que nós temos que, pelo menos, pensar que esse conceito de adolescência é um conceito que a gente tem que buscar a perspectiva dele da revolução pós-industrial, porque se a gente voltar lá para trás, a gente vai verificar que a complexidade ela não aparece, não aparece como hoje nós temos uma complexidade quase que atípica, né, na nossa realidade contemporânea. E o mais importante também é que quando você pensa na socioeducação, você diz, bom, se é uma educação de tipo novo, então eu só posso vincular essa educação de tipo novo com a educação social. Por quê? Porque ela tem a ver com uma educação sistemática e não sistemática, mas uma educação para a vida toda, uma educação para o tempo todo, ou uma educação que lá em Portugal que é de tempo inteiro, ou também uma educação que pensa na pessoa ao longo da sua vida e não apenas naquele espaço escolar. E aí, por exemplo, aparece uma questão que eu acho que é importante, que eu já passo aqui para vocês como uma questão, é a seguinte: é possível educar na socioeducação com restrição de direitos, com privação de liberdade? É possível? Educação rima com coerção? Educação rima com privação de liberdade? Então, a segunda questão, que quase parece uma resposta, é a seguinte: como discutir o direito à liberdade num contexto de restrição e privação dela? Como que eu vou trabalhar isso? Por isso que eu disse para vocês que a nossa ação é uma ação muito complexa no cotidiano, porque nós vivemos nessa ideia e nessa prática, vamos dizer assim, muito difícil, que é rimar educação com privação de liberdade. Então, esse é o desafio cotidiano nosso, né? Então, acho que a socioeducação, ela dá conta da gente discutir questões como o que é liberdade e o que é autonomia? O que é liberdade e o que é responsabilidade? O que é costume, tradição e moralidade? O que é isso? Acho que aí Kant nos ajuda também a deslindar esses conceitos e essas ideias, tá certo? Agora, o que eu tenho visto constantemente, e eu não saberia dizer para vocês qual é o pensamento firmado que eu tenho sobre isso. E eu tenho visto isso nos documentos. Como eu estou estudando com meus colegas no CEPS, talvez daqui 2 meses a gente tenha uma clareza melhor sobre isso, que é a questão relacionada à socioeducação como política pública. Será que é isso? A socioeducação, nessa ideia que eu trouxe para vocês aqui, será que é tradução de política pública?
Eu acho que a política socioeducativa, que para mim é a política pública. A socioeducação, para mim, está em outra esfera, está numa outra dinâmica, que é essa dinâmica que eu trouxe para vocês, de uma socioeducação, portanto, uma educação de tipo novo, para os adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas que combine a educação regular formal com a educação não regular, e ainda sob a égide da gramática dos direitos humanos. Olha aqui eu chamando o Edson Seda, tá certo? Então, eu acho que isso é importante e que talvez a gente devesse deslindar isso. Mas eu entendo por que a maioria dos documentos públicos, né, e a maioria dos relatórios também elaborados pelos profissionais, e também, mesmo as pesquisas têm dito isso, que socioeducação tem que ser entendida como política pública. Eu tento, em tese, discordar, ainda não sei muito bem como é que eu vou dizer isso, mas eu tento entender que não é política pública, né? Mas eu entendo que quando se coloca a socioeducação como uma política pública, é no sentido, sim, de materialização das garantias. Então, como eu busco na socioeducação a materialização das garantias, então, se eu for pensar no resultado final, né, desse processo de atenção aos adolescentes que estão em medidas socioeducativas, então é possível até eu dizer que é uma política pública. Mas eu acho que é uma questãozinha que eu trouxe para vocês, porque essa aí está feito o sofrimento nos nossos colegas de pesquisa, nos nossos colegas de práticas, sobre isso. E eu acho que nós temos que entender, porque, na verdade, a socioeducação ela tem que estar pensada numa política pública, e ela está pensada na execução da política socioeducativa. Então, os meus princípios, as diretrizes que eu preciso para estar formatando essa política socioeducativa, eu teria que estar pensando, então, em muitas das nossas práticas, muito também nas nossas referências teóricas, e que, por exemplo, Macarenko, por exemplo, ele defende que é possível cuidar e formar o sujeito, mesmo aquele que não está integrado numa determinada sociedade. Porque, segundo ele, não é que ele não está integrado numa sociedade o tempo todo. Ele não está integrado na sociedade num determinado momento da sua vida. E no caso do cumprimento de medida socioeducativa, a gente tem que entender isso, que é num determinado momento da vida desse e dessa adolescente, ok? Bom, então eu teria que estar pensando nessa educação como processo contínuo, e aí é muito... E é por isso que eu preciso, se eu lido com a socioeducação, eu preciso me ancorar, então, nas práticas pedagógicas, sociopedagógicas, que também são diferentes da escola. E aí, a pedagogia social ela é super importante, porque ela tem, segundo o Roberto da Silva, os estudiosos da pedagogia social aqui no Brasil e fora do Brasil, o próprio meu grande amigo... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ai, que horror. Como é que a gente esquece os nomes na hora que está falando, né? Eu já vou lembrar e eu já falo para vocês, tá certo? Porque eles trabalham três grandes dimensões. É o Souza Neto, que eu vou lembrar depois. Ai, como é que é o nome do Souza, professor do Mackenzie, meu grande amigo? Ajuda a gente a pensar o tempo inteiro, está com a gente o tempo todo. Então, eles trazem essas três dimensões da pedagogia social que tem tudo a ver com o nosso trabalho, que é a dimensão do domínio sociocultural, que é toda a parte do desenvolvimento das manifestações, né? E também do conhecimento da vida, do sentido da vida para as pessoas, o estímulo à arte, cultura, a dança, o esporte, né? E também, outras
e outras manifestações, traz também o domínio do sociopedagógico, que esse sociopedagógico tem que estar vinculado às áreas do conhecimento, no caso da infância, mas também da adolescência, da juventude, né? E em outras fases da nossa vida, e que essa intervenção nossa sociopedagógica, ela tem que ter como objetivo principal o desenvolvimento de habilidades e competências sociais que permitem às pessoas a ruptura e superação das condições de marginalidade, de violência e pobreza, que caracterizam, vamos dizer assim, a exclusão social. E, por último, esses autores, eles trazem para a gente a outra dimensão que é muito cara para nós quando a gente fala do sujeito protagonista, do adolescente protagonista, que é o domínio sociopolítico. Então, segundo eles, esse trabalho que nós fazemos no cotidiano com os adolescentes em cumprimento de medidas, é possível que nesses processos, né, nós consigamos aí desenvolver habilidades e competências para justificar a participação desses adolescentes na vida social. Então, aqui fica até assim como um exemplo, quando nós falamos o adolescente tem que participar da elaboração do seu PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, que ele tem que, se ele está estudando, no caso da privação de liberdade, ou mesmo da privação de liberdade, ele está estudando, ele tem que participar dos grêmios estudantis. Eu não entendo que na educação dos privativos de liberdade você não tem aí grêmio. Por que não tem grêmio? Não tem escola? Não tem a área educativa? Então, assim, é muito importante que a gente pense nisso, que a gente tem que estar nesse cotidiano organizando para que esse adolescente possa, inclusive, dizer: não, 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 eu sou um sujeito protagônico, eu vou trabalhar as minhas habilidades e competências e eu vou participar na vida social, política, econômica da minha comunidade, da minha família. Por que não? Quando ele sair do sistema socioeducativo, ele ser um dos pares conosco no movimento social de defesa dos adolescentes. Vocês sabem que eu assessoro muitos municípios fazendo plano decenal de atendimento socioeducativo. E é muito interessante, porque tem as oficinas, né, que a gente precisa, né? E nas oficinas eu digo, se não tiver adolescente aqui que está cumprindo medida socioeducativa, que já cumpriu medida socioeducativa, não há razão de ser de fazer esse plano, porque eu não escutei. Agora, é claro que, às vezes, é muito difícil você trazer, principalmente os adolescentes privados de liberdade, não por causa dos adolescentes, por toda uma sistemática. E o cuidado que nós temos que ter é dizer que esses adolescentes não são adolescentes do sistema. Então, a gente traz a juventude junto. Muito importante, eu tenho participado muito com os egressos do sistema, tanto do meio aberto quanto da privação de liberdade, na elaboração dos planos. E eu sempre trabalho com eles o seguinte: vocês já estiveram lá. Se vocês já estiveram lá, vocês sabem muito melhor do que a gente como que é esse caminho. Então, assim, quando trata dessas três dimensões, então, essas dimensões trabalhadas pela pedagogia social, que é o domínio sociocultural, que é o domínio sociopedagógico, que é o domínio sociopolítico, isso nos ajuda, e muito, a traçar a nossa ação socioeducativa cotidiana. Vocês viram que eu já falei de PIA, que é um dos assuntos do nosso curso. Estou falando aqui de como trabalhar a atenção desses adolescentes no cotidiano, que, na verdade, são as bases, né, teórico-metodológico para essa ação, e já falei também do plano, né, decenal socioeducativo, quer dizer, nem parece que, quando a gente está tratando desse assunto, a gente está tratando desses mecanismos, porque isso são mecanismos de garantia de uma política socioeducativa de fato garantidora dos direitos, independentemente de que eles estão ou não estão em medida socioeducativa. Uma outra questão que eu deixo para vocês, para a gente debater aqui sobre o que a gente está trabalhando de educação social, socioeducação, que é o seguinte, que é um desafio para a gente. Qual é o tipo de educação que queremos para a emancipação do adolescente
e qual a institucionalidade dessa prática de socioeducação nos espaços destinados à execução da política socioeducativa. Então, qual é o tipo? O que nós queremos? É copiar a escola? Acho que não. É fazer diferente da escola? Sim, mas fazendo o que há de melhor. É fazer diferente do que as outras políticas setoriais também fazem? Saúde, assistência, esporte, cultura, lazer? Fazer diferente do que o sistema de justiça faz? Fazer diferente do que o sistema de legislativo que fica legislando sobre determinadas leis que são até desnecessárias, uma vez que nós temos um compêndio de leis no Brasil de garantia dos direitos infantos juvenis, uma das mais avançadas. Então, assim, é nesse sentido que eu queria estar pensando aqui com vocês. Então, pensar em socioeducação, né, é a gente agir na contra-hegemonia. Claro, porque nós queremos que o sujeito da nossa ação seja um ser pensante, um ser autônomo, um ser transformador, mas que ele entenda que ele está sendo responsabilizado pelo ato cometido. E quem sabe ele não mais voltar à prática delitiva. Agora, isso nós não podemos garantir como profissionais. Isso depende, não é isso? Do rumo econômico, social e político da nossa sociedade, tá certo? Então, o que é importante que a gente resolva, quer dizer, sintetize, é o seguinte: quando a gente fala de socioeducação, de educação social e da pedagogia social, nós estamos falando de uma praxis socioeducativa, de ação, reflexão, ação, de tese, antítese e síntese. Estamos falando de relação dialética, estamos falando de complexidade, e estamos falando de quais são os desafios para vencer essa complexidade. E, ao mesmo tempo, como que a gente pode trazer, numa situação tão difícil para os adolescentes, para as famílias, para a sociedade, e numa situação tão difícil para nós, que eu até falei que eu sou educadora social, né? E que somos educador social ou sócio-educadores, a gente como trazer tudo isso de uma forma, com uma dimensão afetiva e, ao mesmo tempo, coletiva, que atravessa a prática humana. Como fazer isso? Tá certo? Agora, por último, deixar claro que o direito à socioeducação é um direito líquido e certo. E os adolescentes, em cumprimento de medidas socioeducativas, estão sob a tutela do Estado. Portanto, nós temos que fazer, querendo ou não querendo, a gente tem que fazer a socioeducação. Então, é fazer como? Refazer essa reprodução que a gente tem visto? Não. Mas eu tenho conhecido, porque aquilo que eu disse para vocês, eu conheço muitas práticas que são verdadeiras praxis na atenção socioeducativa. E que se tem um grupo de profissionais que discute adolescente, discute complexidade, discute subjetividade, individualidade e cuidado com o adolescente, somos nós, viu, do socioeducativo. Vocês me perdoem, mas eu estou aqui porque vocês sabem que eu batalho 17 anos de FEBEM na minha vida e eu aprendi muito trabalhando na FEBEM, né, que eu trabalhei desde o Código de 27, com o Código de 79, com o Estatuto de 1990, eu passei pelas 3 legislações, aprendi bastante, mas eu percebo que nós, dos socioeducativos, nós temos uma inquietação, que é a inquietação de como transformar essa delinquência que parece sem sentido numa ação cidadã de sentido. Como fazer isso? E como fazer isso com eles, com os adolescentes, com as suas famílias, com a própria sociedade, se a gente entender desse modo. Então, eu pergunto para vocês mais uma vez. É uma outra pergunta que eu faço. A nossa ação de defesa da ideia de socioeducação é uma forma de proteger a liberdade do e da adolescente?
Por isso que eu acredito que não pode ser de reprodução. E nós, com isso, podemos auxiliar no processo de construção de um sujeito humano, portanto, no, e como que a gente pode proteger essa liberdade? Porque a liberdade leva à dignidade humana. E a primeira ideia que nós temos quando a gente trabalha com crianças e adolescentes é o respeito à dignidade humana. Então, a dignidade humana é o pilar para a nossa socioeducação. E essa dignidade humana nos leva a defender a liberdade, nos leva a defender direitos fundamentais, né? Nos leva a defender ações que, de fato, representem, naquele determinado período da vida de um ou de uma adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa, um novo olhar sobre si, sobre sua família, sua comunidade, a sociedade e sobre o Estado, né? Porque, no fundo, é o Estado que o coloca, que aplica medidas de restrição ou de privação de liberdade. Agora, quando se fala, então, por último, dessa socioeducação, nós estamos falando de um conceito aqui básico que nos interessa para finalizar, que é trabalhar nos eixos da intersetorialidade ou nos princípios ou diretrizes. Alguns documentos falam de eixos, portanto, princípios, outros falam diretrizes. Então, a gente, às vezes, nos documentos, que são essas coisas que nos deixam com o cabelo ficando branco, quando a gente fala é isso ou é aquilo. Não, o que será que quis dizer? Mas, por exemplo, é a nossa ideia da intersetorialidade, como é que isso se acontece, a interinstitucionalidade, que as pessoas estão esquecendo, e a interdisciplinaridade ou a multiprofissionalidade. Porque eu acredito que só nesse olhar e trato intersetorial, interinstitucional e inter ou multiprofissional, que a gente possa atingir o conceito mais amplo de prática social com qualidade, que é a transdisciplinaridade. Eu só consigo atingir a transdisciplinaridade, apesar de muita gente falar que faz trabalho transdisciplinar, eu só conseguiria se eu tentasse, a partir desses eixos, dessas diretrizes, para mim, desses princípios, que a gente pudesse, então, buscar a transdisciplinaridade no quê? Na materialização da proteção integral. Entendendo essa materialização da proteção integral na ideia de política socioeducativa. Portanto, na ideia também de um campo socioeducativo, na ideia de que eu preciso construir bases teóricas fundamentais para que eu possa fundamentar as minhas práticas, para que as minhas práticas possam se tornar praxis. Portanto, uma ação dialética. Eu acho que era isso, Deise. Depois também acho que pode ter outras questões, que aqui eu tenho umas 15 páginas. Tá lendo? Eu só li 4, tá bom? Quer dizer, eu só trouxe 4 para cá, mas eu acho que essas são importantes para o debate de hoje. O que vocês acham? Eu acho que está muito bom. Aliás, não sou eu que acho, são os 263 participantes que estão agora nesse momento te ouvindo, 263 pessoas do Brasil inteiro ouvindo você e nos trazendo questões, ponderações e muitos elogios. Muitos elogios. Eu vou ler alguns para você saber. Olha, Eu não leio nada, tá? a Targélia de Souza Albuquerque disse: parabéns, professor Irandi, questões relevantes. Precisamos de criatividade e respeito aos saberes de experiência feito das socioeducandos e educandas, como afirma Paulo Freire. Precisamos construir uma tela crítica de leitura da realidade. Fundamentos teóricos, metodológicos, porém é uma condição básica.
amor, compaixão e generosidade. A Bruna Andrade Furquim de Lima complementou: maravilhoso apontamento. Temos que ter o olhar de que os socioeducandos estão em transformação. Com meus adolescentes, tenho grande dificuldade com o ambiente escolar. Muitos têm um olhar punitivo. A Darlene Guedes comentou: infelizmente, a escola é muito parecida com o sistema carcerário, ambiente hostil e complicado. A Targélia de Souza Albuquerque complementa: Maturana estuda educação e emoções e afirma: a única forma de expansão da consciência é o amor. Paulo Freire, em diálogo com Frei Beto, coloca: a chave da razão é o coração. As adolescentes precisam ser tocados por nós, sendo respeitados na sua incompletude, inconclusão, inacabamento, um toque para a autonomia. E a Eliane de Souza Martins concorda, realmente, hoje há muitas infâncias a serem trabalhadas, porém concordo com sua fala, que temos que garantir o direito da criança e do adolescente e não por meio de etapas. Veja como as pessoas acompanharam bem a sua brilhante apresentação, minha amiga. Brilhante, eu fiquei arrepiada de te ouvir. E trouxeram algumas perguntas que talvez você possa discutir agora. A Bruna Andrade Furquim de Lima comentou que no município onde ela vive, a oferta de atividade sociocultural é um grande desafio. A Targélia de Souza Albuquerque comentou: eu tenho uma preocupação sobre essas categorias de competências e habilidades, cuja epistemologia se origina no neotecnicismo. Prefiro que trabalhemos com itinerários formativos ou natureza das aprendizagens políticas, técnicas, éticas, culturais, entre outras. Ana Lúcia pergunta: professora, me preocupa que adolescentes em medida protetiva de acolhimento, por vezes, se rebelam com certas rotinas da instituição e são feitos relatórios que culminam na aplicação da medida socioeducativa. Primeiro, pelo tempo bem distante do ato infracional da aplicação, como o sujeito entende isso a ser chamado a reparar algo que realizou há mais de um ano atrás. Está falando do tempo, né, entre a ação e a aplicação da medida socioeducativa. A Targélia comenta: ter a prática social como ponto de partida, imersão na realidade, conscientização como projeto coletivo e imersão crítica e dialógica, praxis emancipadora. A Ana Lúcia diz: outro lado da medida socioeducativa é ser confundida com o fato de estar em abrigo. Resultando disso, a lógica de que certos acolhimentos produzem atos de delinquência em alguém já vulnerabilizado por ter ido para o abrigo, por ter seus direitos violados e sofrido outras violências, e violações. Então, ela está fazendo uma relação entre medida socioeducativa sendo confundida com a medida protetiva de acolhimento. A Simone ESGSE, não sei ler esse nome, diz: como as diferentes atribuições dos pedagogos que atuam na socioeducação podem nos aproximar ou distanciar do que prevê o SINASE? Boas perguntas, não é? Ótimas. Olha, tem mais uma aqui, da Cat, que diz o seguinte: sou educadora social, acadêmica, de serviço social, trabalho há aproximadamente 4 anos no CREAS, no acompanhamento da medida socioeducativa. Estamos nos deparando com uma nova situação na execução das medidas em meio aberto. Poderiam compartilhar comigo como vocês têm feito aí na cidade de vocês, quando o adolescente atinge a maioridade e permanece relutante em comparecer para o cumprimento, e o PJ, o Poder Judiciário, permanece com a decisão da equipe em atuar como se este ainda fosse adolescente, uma vez que o ato infracional ocorreu quando ainda não tinha atingido a maioridade? É uma dúvida importante, né? Bom, primeiro,
Terminou? Sim. Tem outro aqui, eu acho que também ajuda. Olha só. Um grande desafio é educador social. Passa a ser agente de segurança socioeducativo, aproximando a prática do sistema penitenciário, contrariando a previsão legal. Nossa, ainda mais colocando armas na mão dos agentes, não é? Com todas essas confusões que nós estamos vivendo no Congresso Nacional. É com Bom, você, querida. não, é assim, eu gostaria depois, se for possível, que fosse gravado para mim essas questões, e peço licença, depois tem o nome das pessoas, né? Eu Tem. gostaria de ter essas questões para ajudar o próprio grupo nosso do CEPS, que a gente está realmente estudando. Faz 1 ano e 2 meses que a gente está mensalmente, às vezes até 2 vezes ao mês, estudando profundamente as teses da socioeducação, para a gente entender essa. Porque é o seguinte, a gente precisa trazer luz para o sistema socioeducativo, no caso, para a execução das medidas socioeducativas. Porque senão a gente fica fazendo reprodução daquilo que a gente pensa que é bom. Não pode ser assim. A gente precisa, de fato, ter clareza que alguém já pensou. Então, se pensou, vamos repensar, tá certo? E eu sinto assim que quando você tem muitas referências, tem até umas publicações interessantes, mas quando você vai ler as publicações, o que que você percebe? Que está falando de medida socioeducativa, de natureza de medida, mas não fala do cerne da questão, que é a Uhum, atitude. Qual a uhum, atitude do sócio-educador? Qual é a atitude ou do educador social? Qual é a atitude desse profissional que está lá dentro? E qual é a atitude do Estado, né? Qual é a atitude do poder legislativo? Qual é a atitude do poder do sistema de justiça? Então, assim, parece que fica uma separação. Nós que somos os executores, estamos na execução das medidas, nós é que temos que pensar tudo, nós é que temos que verificar tudo, inclusive as dificuldades dos adolescentes com a própria medida aplicada, né? É muito comum o adolescente, quando ele chega no serviço de medidas, ou mesmo nas unidades privativas, a equipe tem que dizer para ele qual foi a medida que foi aplicada, porque ele não sabe. uhum. Ele não compreendeu essa medida aplicada no dia da sua aplicação pelo Poder Judiciário. Então, quando a gente fala que todos precisam se, se sentir como ator institucional para, de fato, transformar a realidade dos adolescentes, principalmente essa situação que eles se encontram, e que a nossa atuação é dessa ideia de ato educativo, é nesse sentido. Não só nós que ficamos no sistema socioeducativo. É claro, o adolescente está ali conosco, ou semanalmente, quando está nas medidas em meio aberto, ou então no todo dia, quando as medidas são privativas de liberdade. Então, eu gostaria que essas perguntas, se eu pudesse ter acesso, até para que a gente pudesse refletir mais sobre elas, até para o próprio NECA, né, Deise? Com Porque traz certeza. aí tanta questão que às vezes a gente não pensou, tá certo? Nós estamos E pedindo, deixar, inclusive, já para o nosso querido não, e Matheus deixar, copiar todas as questões no chat, para que a é um gente possa exercício. refletir, até porque, né, Irandi, tem aqui um comentário da Zeina Ravara, que diz o seguinte: excelente, são momentos assim que nos convidam a revisar nossa prática, promovendo uma atualização do próprio fazer diário. É, Ou seja, é exatamente esse o objetivo desse momento essa com são, você aqui, né? Que é mostrar, né, Irandi, o quanto ouvindo, conversando, dialogando, refletindo juntos, há saídas, né? Eu achei tão maravilhoso quando você disse o quanto existem dimensões, né, das práticas sociopedagógicas que não podem ser ignoradas, porque quem está sendo cuidado é um adolescente em transformação, é um ser humano
que tem direitos e está se transformando, né? Então, quando você diz assim, a inquietação, né, de como transformar a delinquência que parece sem sentido em um gesto de uma ação cidadã com sentido. Então, uma analogia importante da gente fazer no cotidiano, que a gente aqui no NECA tem procurado trazer, né? Nós fizemos aí, temos o espaço aberto para o grupo de estudos da professora Irandi estar reunido sempre que quiser, porque nós acreditamos que a construção do conhecimento se faz através da troca cotidiana do nosso fazer, né? Então, o que que é a praxis? Como é que a gente diferencia o fazer automático da praxis, né, transformadora? É através de um trabalho com sentido, ou seja, eu tenho um objetivo que vai além de cumprir as determinações, sejam elas judiciais ou não, né? Que é a minha relação com o sujeito. Então, esse sujeito histórico que nos transforma também, né? A Janaína, que veio aqui nos auxiliando, escolhendo algumas coisas para nós lermos, escolheu uma que eu acho muito bonita da gente ler para você, Irandi. Ela diz o seguinte: Irandi sempre renova o saber da socioeducação. Ela englobou de forma clara e objetiva a diferença entre socioeducação e a medida socioeducativa. Como é possível acessar o grupo de estudos da professora citou? Então, já tem gente interessada no seu grupo, Irandi. Conta aí para o pessoal, como é que eles podem estar contigo? Antes de mais nada, eu quero fazer um reparo, porque eu não conseguia lembrar o nome do meu grande amigo, que todo mundo de vocês conhecem, que Souza é uma Neto? pessoa que entende, João Clemente de Souza Neto. Ah, o João Clemente. Clemente. Então, já fiz o reparo, eu já fui aqui na internet, já procurei, é o João Clemente de Souza Neto, nosso grande professor do Mackenzie, e também da instituição Ages. É com o João Clemente que a gente do grupo CEPS conversa bastante, e ele nos ajuda muito a pensar sobre a socioeducação. Eu queria, assim, também dizer o seguinte, esse grupo do CEPS, como ele nasceu? Ele nasceu com essas inquietações que eu trouxe aqui hoje para vocês, na aula, porque eu fiquei pensando aqui, eu vou ficar falando o que é medida de LA, medida de PSC, o que é serviço, o que é programa, o que é plano, como faz, para que jeito que faz? Não, isso são os cursos que nós vamos trabalhar. Agora, o que interessava numa aula, e a aula é aberta, o nome já diz, é a gente trazer questões que não podemos, muitas vezes, nem temos tempo de discutir no cotidiano. Uhum. E sequer a gente, às vezes, fica até com medo de discutir, porque fala assim, será que eu estou certo? Não, todo mundo está certo, só de discutir já está certo. Então, assim, é importante isso. O CEPS, que é esse coletivo de estudos e pesquisas em socioeducação, ele nasceu de uma inquietação grande de alguns colegas que a gente está sempre escrevendo sobre medidas socioeducativas, a gente está sempre escrevendo sobre SINASE, sobre política socioeducativa, e a gente não vai a fundo no problema. Então, a gente não tem uma tradução teórico-crítica do que é esse trabalho que fazemos. Então, que para nós é a socioeducação, é a educação social, a pedagogia social, para nós é essa teia, vamos dizer assim. Então, nasceu disso, nasceu de uma inquietação de todos nós, e uma inquietação, a gente falando, a gente chega, porque parece que a gente faz verborréia de lei. Não, é diferente. Então, foi nesse sentido que esse grupo surgiu. Aí também eu tenho alguns colegas que são autores comigo, que coordena esse grupo, que é o Mauro, que trabalhou na FEBEM muitos anos, Mauro Matias, o Cláudio, que ele é professor de escola pública, o Cláudio já é doutor, o Mauro será doutor logo, logo, o professor Orlando, que é da Federal do Pará, e eu. Claro que duas dessas pessoas, que é o Mauro e o Cláudio, foram meus orientandos no mestrado profissional, discutindo
política socioeducativa. Então, a gente foi o seguinte, eu fui juntando todas as pessoas com quem eu trabalho, com quem eu milito, e mandei um convite para elas, vocês topam? É uma vez por semana, online, segunda-feiras. Então, ninguém pega, porque geralmente o pessoal dá aula, ninguém pega aula na segunda. Aí nós fizemos uma carta de interesse, e que nessa carta de interesse a gente pede para a pessoa dizer por que ele está no grupo, mas a gente também encaminha o que esse grupo está pensando e o que esse grupo vai fazer. E é interessante que nessa carta está dito quais são os critérios e o compromisso com essas pessoas, e dessas pessoas com esse coletivo. Que assim, a cada 3 faltas não justificadas, ele se auto-exclui do grupo, a gente não exclui ninguém. Ele se auto-exclui quando ele falta 3 vezes e a pessoa não justifica porque faltou da nossa reunião ordinária. A gente não chama de reunião, a gente chama encontros de socioeducação, hoje, ordinariamente, acontece numa segunda-feira. Bom, quem participa desse grupo? Preferencialmente, doutorandos, doutores, mestrandos e as pessoas que têm especialização. Mas a gente teve que abrir um pouquinho, porque nós temos o pessoal da prática que está na graduação e que muitas vezes não tem condição nem de estudar, mas são pessoas que têm uma prática, e aquelas práticas, né, Deise? Quando a gente fez o primeiro encontro de socioeducação no NECA, você lembra a maravilha das intervenções que foram feitas pelos colegas que estão no sistema socioeducativo. Então, a gente também foi flexível, nós fizemos umas aberturas desse modo. Oi, Angie, bem nessa direção, só complementando, né? É importantíssimo a gente deixar o convite para que as pessoas conheçam o grupo de estudo e conheçam e venham fazer os cursos que nós estamos oferecendo, né? Que o NECA está oferecendo uma série de cursos, porque nós queremos que o compromisso com a socioeducação ele seja vivenciado pelos profissionais do cotidiano. E por conta disso, e como nós estamos muito em cima da hora, eu não queria deixar que você respondesse Vou responder as perguntas. duas dúvidas que me pareceram muito importantes passar para você. Tá. Uma é do Matheus de Oliveira Melo, ele diz o seguinte: a questão trazida pela professora sobre educação e privação de liberdade me fez refletir sobre as mudanças trazidas pela efetivação das escolas de período integral, onde os adolescentes ficam por 9 horas diárias dentro da escola. Essa questão traz um novo cenário para a aplicação das medidas em meio aberto. Como a professora enxerga essa questão? Uhum. Não é exatamente isso, mas a Mariana Coura, ela também tem uma preocupação semelhante, dizendo o seguinte: uma dúvida prática. Quando é aplicada a medida de PSC, por no máximo 8 horas semanais de atividades, os adolescentes obrigatoriamente precisam cumprir as 8 horas semanais, ou podemos reduzir essas horas? Exemplo, 4 horas semanais de prestação de serviço à comunidade? Temos esbarrado nessa interpretação no município em que eu trabalho. Então, são questões bem relacionadas à prática, ao cotidiano, que os cursos do NECA vão procurar trabalhar de uma maneira de troca de experiência e de orientação de um professor, e uma delas é a professora Irandi. Então, vamos lá, Irandi. O que eu queria até fechar, Deise, que era o seguinte, que os CEPs, assim, como somos nós temos, por exemplo, eu sou do NECA, eu sou de outra instituição, sou de mais 2. Então, assim, quando a gente precisou fazer o primeiro encontro para a gente debater teoricamente até com representantes de outros países, o NECA está conosco. Então, o NECA é o parceiro desse texto-ensaio, é um texto-ensaio sobre socioeducação. Então, assim, a gente não faz nada separado das nossas instituições. Eu sou do NECA, eu sou do INDICA, eu sou do ICDH, sou do Fórum Estadual, quer dizer, milito, né? Então, é o seguinte, tudo que a gente faz é tudo coeso entre nós, porque senão não justifica a gente falar de pedagogia social, educação social, se quando a gente está procurando
produzir teoricamente, a gente produz sozinho, com aquelas 17 Exato, pessoas. exato. Não, eu queria fechar, mas você entrou só para dizer isso, que o NECA é o nosso parceiro, então todo o nosso material, por isso que eu falei para vocês aqui do grupo de hoje, vocês têm a gente tem a indicação de vocês, e assim que o nosso texto for para a primeira leitura vai ser dos parceiros, viu, Deise? Depois, a segunda leitura vai ser de todas as pessoas, inclusive de vocês aqui hoje, se quiserem participar. A gente manda como forma de vocês lerem o texto, só que a gente vai mandar o texto antes para vocês lerem, tá bom? Tá certo? Era só para fechar isso, viu, Deise? Que o Beleza. NECA está nessa produção coletiva. Olha, primeiramente, escola de tempo inteiro ou escola de tempo integral? Como é que fica na questão da aplicação das medidas socioeducativas? Bom, primeiramente, parece simples eu dizer o seguinte: olha, se ele tem que cumprir medidas socioeducativas, está dizendo que ele tem que estar no programa, vou ter que ver isso. Aí é a história da flexibilidade dos horários. Então, o meu programa socioeducativo vai ter que pensar que talvez eu vá ter que fazer uma alteração do meu horário de atendimento desse adolescente que está cumprindo medidas socioeducativas. É uma saída. A outra saída é aquela seguinte: nós sabemos que ele não fica 9 horas ali na escola o tempo todo. Então, nós, dos socioeducativos, aí que entra a socioeducação, que é a educação de tipo novo, aí que entra os educadores sociais, essas equipes multidisciplinares que nós é que vamos para a escola e dizer: temos um compromisso com esse adolescente de debater determinados assuntos, e a escola já sabe que ele está em medidas socioeducativas. Então, não precisa fazer nenhum alvoroço dentro da escola, que não deve fazer, porque tem que garantir o direito individual, né? E a como é que é? Inviolabilidade da pessoa, alguma coisa assim. Então, assim, tem como fazer. E isso pode fazer, não tem problema nenhum, o adolescente não será prejudicado, muito pelo contrário. Tá certo? Isso é importante a gente ter claro isso. Nós é que vamos ter que achar esse caminho para resolver. A outra questão é a redução das horas, né, das medidas de PSC. Tem que cumprir. Eu sou uma pessoa, apesar de moderna e querer ficar debatendo essas complexidades, essas dificuldades, mas eu sou de cumprir a lei. Eu acho que a lei precisa ser cumprida, por quê? Porque se você não cumpre a lei, você está flexibilizando uma legislação. E flexibilizando uma legislação que ela é muito clara como garantidora de direitos. E eu disse para vocês, a questão da liberdade, da dignidade humana, ela é o quê? Ela é que vai levar com que a liberdade e essa dignidade humana seja protegida para o adolescente por meio dos nossos programas. Então, eu sugiro que você possa talvez fazer isso, dividir em 2 dias, porque lá diz que é fim de semana, que é feriado, que não é no horário da escola, então tem modos de se fazer isso. Gente, 8 horas é muito pouquinho, mas é muito para o adolescente, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, nós sabemos que o tempo médio de cumprimento de PSC, vocês me desculpem, não passa de 3 meses, na maioria dos casos. Então, talvez seja assim, estudar no seu programa, no seu serviço, qual é esse tempo da medida que foi, né? Que ele ficou na medida de PSC, mas certo. Concordo plenamente com a colega Targélia, que ela é especializada em Paulo Freire e é do CEPS, e é a questão dos itinerários formativos. Concordo. A gente já está ficando velha, né? Eu estou com 72 anos, fico lá falando de competência, habilidades, já estou tirando capacidade. Mas você tem toda a razão, Targélia, nosso trabalho caminha por essa ideia, e eu acho que é essa a ideia mesmo, itinerários formativos, ok? Com relação, que é muito comum, muito comum não, a pessoa levantou aqui, a colega levantou aqui, que muitas vezes quando vou falar de adolescente, porque eu não estou falando de criança, porque a criança não é aplicada a medida socioeducativa, tá certo? Mas o adolescente que está em acolhimento institucional, muitas vezes sim, tem sido levado, mesmo ele com uma medida de proteção,
ele tem sido levado em atos de violência interna ou externa, pode ser também fora, né? A cometer atos infracionais e aí a ser aplicada uma medida socioeducativa. Eu, particularmente, acho o seguinte, trabalhei muito tempo com acolhimento que se chamava abrigo. É o seguinte, eu acho que eu não posso, enquanto profissional, enquanto equipe, auxiliar num processo em que o adolescente cometa violências e violações se ele está sendo protegido num acolhimento institucional. Aí cai por terra tudo o que nós pensamos de educação social, de socioeducação e de proteção desse e dessa adolescente. Agora, evidentemente que nós podemos ter algumas situações limite, isso é verdade, nós podemos ter alguns problemas que aí também, como eu posso dizer, sai fora, vamos dizer, do nosso âmbito ali de responsabilidade, de concretude, mas muitas vezes de observação. Não somos perfeitos, mas tomar muito cuidado, porque muitas vezes a violência praticada por eles, muitas vezes já foi violência fruto da violação institucional ou da violação, né, por outras, pelos próprios profissionais, por isso que eu chamaria mais de violação institucional. Eu não, eu acho que a gente não pode comungar com isso. Eu acho que a gente, Perfeito. por isso que eu acho que o acolhimento, eu falo para vocês, trabalhar em medidas socioeducativas parece difícil, mas o mais difícil é trabalhar em acolhimento institucional. Acho tão difícil, porque Uhum. a complexidade é muito maior. Ele tem alguns acolhimentos que mais parece que os meninos estão em privação de liberdade do que em acolhimento. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Nós não podemos perder isso de vista, tá certo? Porque Perfeito. senão o nosso trabalho vai por água abaixo. E, por último, fala sobre a questão de educador e agente socioeducativo. Nós estamos vivenciando agora, de uns 4 anos para cá, principalmente com o debate da regulamentação da profissão de educador social, a gente está sofrendo muito com a divisão das categorias profissionais. Aquele modelo sindical nosso, ele está sendo modificado. Então, agora está se criando o sindicato dos agentes socioeducativos, está criando o sindicato de educador social, já tem sindicato dos psicólogos, já tem sindicato dos assistentes sociais, tem sindicato, os pedagogos não têm, graças a Deus, mas tem seu sindicato dos profissionais da educação, está entendendo? Então, assim, isso de fato está trazendo um grande conflito. Ao mesmo tempo que você precisa estar pensando na modernidade das relações trabalhistas e sociais dentro dos ambientes, né, no caso nosso de trabalho social, acho que está faltando uma discussão sobre, de novo, a gente voltar àquela discussão antiga deles. O que é o trabalho social? Uhum. O que é a questão social? Que trabalhador que nós somos? E Eu acho que nessa direção, Mirandi, eu acho que fica aqui o convite para a gente dar continuidade, né, a essa iniciativa de ter você aqui numa aula aberta, que uma aula só não é suficiente para a gente poder expandir todas as questões que estão aqui no chat. E Por isso que a só gente para finalizar, convida. Deise, quero só finalizar uma que senão fica mal para mim na fita. A menina é ótima, hein? A pessoa perguntou sobre a questão do papel do pedagogo. Eu sou Uhum. pedagogo, posso furtar de responder. Sim. Olha, com muita dificuldade, os pedagogos se inserem no sistema socioeducativo, como no acolhimento institucional, como em outras áreas de crianças e adolescentes, a não ser na escola. Então, isso dificulta muito a gente saber qual é o nosso papel. E é muito comum achar que o nosso papel só tem a ver com a educação escolar. E outra Uhum. coisa, que muitas vezes o nosso, por incrível que pareça, nós não fazemos os relatórios junto com a equipe de assistente, psicólogo e pedagogo, a gente não assina os documentos. Como se nós não existíssemos dentro do sistema. E muitos lugares do próprio sistema socioeducativo, os pedagogos não são contratados como pedagogos.
são contratados como agentes de educação. O que é isso? Agente de educação são pedagogos, são graduados. Então, eu gostei muito da pergunta dela, porque eu sofri isso durante 17 anos do meu trabalho na FEBEM São Paulo. Eu era professora, fui obrigada a fazer pedagogia, porque eu era professora, porque era formada em letras, e os professores não eram ouvidos nos relatórios da equipe técnica, que era de assistente social e psicólogo, na sua grande maioria. E quando eu digo psicólogo, psicólogo clínico, psicólogo social, que é de outra época, tá? Então, eu lembro que a gente fez um levante e nós, 18 professores, resolvemos fazer um curso de pedagogia, porque chegou uma hora que nós dissemos o seguinte: os meninos, eles têm a gente como referência. Se eles têm a gente como referência, por que nós não podemos? Gente, isso aí sob a ótica do código de 27 e o código de 79 que eu estou falando. Olha só, naquela época a gente já estava com esse problema para resolver. Então, nós resolvemos fazer pedagogia e começamos a exigir que a gente também tivesse os nossos relatórios e que os relatórios fossem assinados por professores, pedagogos, assistentes sociais e psicólogos. Sabe o que resultou disso? A demissão dos professores, todos os professores foram demitidos, Ai, mesmo com o curso de pedagogia. olha, nós somos Na gestão passada. 21 e Só para 12. dizer para vocês que a pergunta da colega que está aqui nos assistindo é muito pertinente, e Exato. essa é uma discussão, colega, que a gente tem que fazer. Para trabalhar com equipe, aí, se a equipe ela é multiprofissional e ela tem que ter um olhar interdisciplinar, e se ela vai buscar a transdisciplinaridade, como que ela vai abrir mão de um profissional que é o pedagogo que, vamos dizer assim, que mais conheceria o adolescente do ponto de vista da educação, do ponto de vista da educação social e da pedagogia social? Então, é Perfeito. uma questão para refletir. Olha, para você sair daqui tão feliz como nós, né? Porque ouvir você foi muito precioso, como sempre, mas eu acho que hoje, ainda com mais luz, alguém trouxe uma expressão do José Maria Pires, que eu acho que fecha bem o nosso encontro de hoje, abrindo aí o convite para que vocês estejam conosco nos cursos do NECA, estejam conosco no CEPS, junto com a professora Irandi. E aí a Targélia falou o seguinte: o encontro de hoje foi do tamanho do universo. Lembra José Maria Pires, precisamos constituir a constelação do socioeducativo. Então, que nessa constelação, né, esse brilho que hoje aqui está, seja o brilho que nos leve a refletir o quanto juntos nós podemos aprender a fazer diferente, o quanto o coletivo pode se tornar transformador, porque juntos a gente pode, de fato, fazer das utopias um caminho. Uma utopia realizada, uma utopia criada. E por isso eu quero te agradecer muito, minha querida parceira, minha querida amiga Irandi. É maravilhoso ter você com a gente. Eu quero dizer para todos que assinaram a lista de presença que estarão recebendo em seus e-mails o certificado de participação de hoje. Estou pedindo aqui para o nosso querido Matheus salvar todas as questões que estão no chat. Agradecer todo o apoio que a Janaína Abreu, que é a nossa assessora de comunicação, nos ofereceu hoje, também a nossa querida Nicole e ao nosso sempre precioso Matheus, que sem ele a gente não faria nada disso. Matheus, você é demais, querido. Obrigada por tudo. E quero agradecer também aos colegas do NECA que vieram todos prestigiar você como bons parceiros, né? Ao Zé Bimbate, a Maria do Carmo Crian, a Patrícia, a Silvia, o Júlio e muitos outros que estão aqui conosco hoje. Viu? Aliás, o Júlio disse o seguinte, que foi tão bom te ouvir que ele recordou muito os tempos dele de FEBEM. Como não, né? Sabe que eu lembrei de eu e você nas ruas,
fazendo a questão, todo o enfrentamento ao trabalho infantil. Taubaté, lembra? Taubaté City! Lembra? Pois é, gente, as histórias são assim, encontros fecundos, profundos, que podem nos alegrar, nos encorajar e nos fortalecer para a lida, porque lá não é fácil, né? Mas é através dela que a gente faz a diferença. Obrigada a você, obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. Tivemos um máximo de 265 pessoas te ouvindo do Brasil inteiro, todos os estados da federação representados. Que assim seja também nos nossos cursos. Venham para a gente dar continuidade ao que a gente começou aqui. Muito obrigada e até a próxima. Graças.